Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de literatura, tá certo? Hoje nós vamos estudar o simbolismo no Brasil. Só recapitulando, nós já estudamos sobre o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e dando continuidade às escolas literárias, hoje nós vamos estudar sobre o simbolismo, tá bom? Então vamos lá. O simbolismo, gente, é uma estética literária que surgiu na França no final do século XIX, como oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época. Então vejam, o simbolismo ele já vai contra, né, os pensamentos lá do realismo, do naturalismo, tá certo? Os escritores do simbolismo buscaram o resgate de alguns valores do romantismo, que foram esquecidos pelo realismo. Então, vejam aqui, ó, na escrita desse período aqui, né, do simbolismo, a gente vai perceber algumas características do romantismo, e vamos já chegar nas características, para vocês compreenderem melhor. Tá certo? O marco inicial do simbolismo no Brasil acontece em 1893, com a publicação de Missal e Broquéis de Cruz e Souza, considerado o maior autor simbolista brasileiro. Nós vamos já conhecer um pouquinho sobre esse autor e a sua escrita. Ao contrário dos parnasianos, que defendiam o rigor formal do verso, lembram que lá no parnasianismo a escrita lá, as características, né, dos parnasianos era justamente a busca pela perfeição do texto, né, das palavras, né, o rigor formal do verso. Aqui no simbolismo, né, os simbolistas buscavam uma poesia voltada para efeitos sonoros, com certa musicalidade. E quando eu falo em musicalidade, gente, eu não estou falando que o poema é cantado, não, tá certo? Essa musicalidade, gente, tem a ver com as figuras de linguagem, né? A sonância, que é a repetição de vogais, né? A literação, que é a repetição de consoantes. Eu trouxe até um poema para vocês entenderem isso melhor, tá bom? Então, essa musicalidade, né, quer dizer o quê? Quer dizer que o som é mais importante do que o sentido das palavras. E aí é que as figuras de linguagem elas vão aparecer, tá certo? O movimento simbolista na literatura brasileira teve força até o movimento modernista no começo da década de 1920. O modernismo no Brasil também é outra escola literária que nós vamos estudar futuramente, tá certo? Então, o movimento simbolista, né, ele teve força até o modernismo, tá certo? Então, gente, é importante vocês entenderem, né, que o simbolismo reflete um momento histórico bastante complexo. Por que, professora, complexo? Né? Porque é justamente ele marca a mudança, né? A passagem para o século XX, né? E a definição de um mundo novo. Então, a gente vai ver lá no modernismo essas transformações, tá bom? Características da linguagem simbolista. Vamos lá. Linguagem simbólica, né? Sugestiva. A subjetividade, olha aqui, a subjetividade é uma característica de qual escola literária? Do romantismo, tá certo? Antimaterialismo e antirracionalismo, ou seja, eles vão contra, né? A razão lá do realismo, do naturalismo. A religiosidade, o misticismo, né? O transcendentalismo, essas características, gente, que tem a ver com a espiritualidade, né? Se opõe ao parnasianismo, pois para os simbolistas, né, o que interessa é uma poesia mais transcendental, né, ou seja, a busca pelo cosmo, a alma, o espírito, né, o místico, tá bom? O interesse pelo inconsciente, o subconsciente, e aqui a gente lembra de Freud, né, o Freud ele vai falar sobre o inconsciente, o subconsciente, então os estudos de Freud vão influenciar durante esse período, né? Na verdade, os estudos de Freud vão influenciar a produção literária dessa época, né?
O interesse pela loucura e pelo onírico. O onírico, gente, é relativo ao sonho, tá certo? Tem a ver com o sonho. E o uso de metáforas, sinestesia. Sinestesia, gente, é uma figura de linguagem também, tá certo? A metáfora também. A literação e a assonância, né, são figuras de linguagem, mas a sinestesia é uma figura de linguagem que está ligada aos 5 sentidos, né? A audição, a visão, o tato, o paladar e o olfato, tá certo? Principais autores do simbolismo brasileiro. Ó, o Cruz e Souza, que eu falei, esse rapaz. Gente, os principais, a poesia, né, do Cruz e Souza, vai falar basicamente os principais temas, né, da poesia do Cruz e Souza é sobre o sofrimento, né? E isso tem a ver com a história dele, né? O Cruz e Souza, ele perdeu a esposa e os filhos de tuberculose. Então, esse sofrimento, né, essa dor que ele teve, ele vai materializar isso na poesia, tá certo? A cor branca, né, porque ele é negro, ele era negro e ele sofria racismo, então ele tem essa coisa pela cor branca, tá certo? Essa cisma, né? O erotismo, a espiritualidade. Olha a espiritualidade aparecendo aqui, ó, característica aqui do simbolismo, né? Essa coisa da religiosidade, tá bom? É a condição humana. Essa condição humana tem a ver com a análise humana, tá certo? Então, gente, eu trouxe aqui um exemplo, né, de poema do Cruz e Souza para vocês entenderem um pouquinho das características. O poema se chama Violões que Choram. Então, percebam, esse aqui é um bom exemplo para vocês entenderem o simbolismo. Tem a ver com a musicalidade. Veja aqui, violões é um instrumento musical. Mas não é qualquer violão, são violões que choram. Então, vejam aqui a melancolia, a tristeza, a dor, o sofrimento. Tá certo? Vamos aqui, eu vou ler para vocês. Plangentes violões, dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento. Tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Então, gente, percebam que nesse poema a gente percebe, né, a musicalidade junto com a melancolia, né? Nessa primeira estrofe, a gente percebe a questão do sofrimento, né? Quando ele fala soluços ao luar, né? Choros ao vento, tristes perfis. Vocês conseguem perceber essa tristeza, esse sofrimento? Na segunda estrofe, a gente tem a figura de linguagem que se chama aliteração, que é a repetição das consoantes. Qual é a consoante que se repete aqui, gente? É a consoante V, né? Esse som do V. Percebem? Vozes veladas, veludosas, vozes, tá bom? Então, olha aqui uma característica muito presente, né? Todos os versos têm a presença aí desse som, né? Do V, tá certo? Outro rapaz, gente, que é considerado, né, um dos principais autores do simbolismo brasileiro, é o Alfonso de Guimarães. O nome dele a escrita é estranha, mas é assim mesmo, tá bom? Então, as principais características, né, as principais temáticas das obras desse rapaz é a morte da noiva. Por quê? Porque ele perdeu a sua noiva, né? A sua noiva faleceu. Então, ele vai... esse sofrimento, né, essa dor, ele vai também materializar nos poemas. Então, percebam que os simbolistas, eles têm um pouco daquela característica lá do romantismo da segunda geração, né? A morte, né? Mas percebam que a morte aqui, gente, está mais voltada à perda, né? O Cruz e Souza, ele perdeu a esposa, os filhos. O Alfonso de Guimarães, ele perdeu a noiva, né? Olha, gente, a religiosidade também aparece aqui, né? A dor, a paisagem. O inefável. Esse inefável, gente, é o que não se pode ser dito, rotulado, tá certo?
Então, vamos ver aqui um exemplo, né, da poesia desse rapaz. Eu escolhi essa que se chama Hão de Chorar por Ela os Cinamomos. Olha, gente, a questão do choro, mais uma vez, né, da melancolia, da tristeza. Dessa vez eu trouxe o poema completo, certo? Ó, hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que eu escolhia. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. Esse ela aqui, gente, é a noiva, certamente, né? E pondo os olhos nela, como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no azul ao vê-la, pensando em mim. Por que não vieram juntos? Então percebam aqui, gente, que esse poema é certamente, né, sobre o que ele estava sentindo, né, por conta da perda, né, da sua noiva. Então aqui a gente vê a questão da perda, né? Até o universo sente falta dela, né? Da noiva. Então aqui a gente percebe um poema de muita dor, tá bom? Então, gente, vamos aqui fazer alguns exercícios, tá bom? Para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre essa escola literária. Eu selecionei 2 questões rapidinho. A primeira questão, gente. Entre as principais características do simbolismo estão A. Objetivismo, otimismo, religiosidade. B. Subjetivismo, pessimismo e misticismo. C. Misticismo, individualismo e objetivismo. D. Cientificismo, racionalismo e otimismo. Ou é subjetivismo, racionalismo e materialismo. O item A a gente exclui, né? Porque não é objetivismo. A gente viu lá as características que o subjetivismo ele vai aparecer aqui no simbolismo. Então, se tem subjetivismo, a gente fica entre os itens B e D. Vamos ver aqui. O item D, gente, ele está errado porque fala de racionalismo e materialismo. E a gente viu nas características que o simbolismo ele é antirracionalismo e antimaterialismo. Então, a gente já exclui. O item correto é o item B, é o subjetivismo, que vai reaparecer aqui no simbolismo, que é uma característica lá do romantismo, o pessimismo e o misticismo, tá bom? Segunda questão. Assinale a alternativa incorreta a respeito do simbolismo. Então, mais uma vez, a gente tem 5 opções, 4 estão corretas e apenas uma está incorreta. A. Utiliza o valor sugestivo da música e da cor. Isso é verdade, né? A gente viu lá nas características que sim. Dá ênfase à imaginação e à fantasia. C. Procura a representação da realidade do subconsciente. D. É uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianos. Gente, os parnasianos, eles eram subjetivistas? Não mesmo, né? A gente viu lá no parnasianismo que uma das características dessa escola literária é o objetivismo. Então, essa a gente já sabe que está errada. Vamos ver o item S também. Tá correto, porque tem 4 corretas e só uma errada, né? No Brasil, produziu, entre outras, a poesia de Cruz e Souza e em Portugal, a de Antônio Nobre. Sim, é verdade. Então, o único item que está errado é o item D, tá certo? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido essa escola literária. Ela foi um pouquinho mais rápida, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.